Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, meus queridos, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, que o nosso encontro de hoje traga boas reflexões. Olá, Andréia, Joel, como vocês estão? André, seu microfone está desligado, tá, irmã? Tá fechado, André. Mas, bem, boa tarde a vocês, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo em outro horário. Pois é um grande prazer para a gente estudar essas obras, né? Essa obra especial de Emmanuel. E esse texto de hoje, ele promete, né? Assim, ele foi... Tive que ler algumas vezes para extrair um pouquinho mais, né, dos pormenores, mas maravilhoso. Oi, gente, tudo bem? Desculpa, o microfone estava desligado, ainda bem, porque eu fui ali em alemão e em português. Nós iríamos entender. Com certeza, os nossos queridos que nos acompanham que não, né? Provavelmente. Não, mas está tudo bem, Brasil, uma boa tarde, boa noite aqui na Alemanha. E como sempre, é um prazer estar aqui com vocês dois, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre o Espiritismo e para levar não só aprendizados, mas principalmente trazer aprendizados para os nossos corações, né? Então, obrigada. Então, vamos para a prece, né? Esse texto eu achei também bem desafiador, mas juntos vamos desmembrar todo esse conhecimento que Emmanuel vai nos trazer. Então, eu convido a todos para juntos nos ligarmos a Deus, abrirmos os nossos corações para o seu amor, agradecer pela vida, agradecer por tudo que já conquistamos, pela nossa inteligência que nos faz definir o que é bom e o que é menos bom. Rogamos a Deus que Ele permita que os bons espíritos venham aqui nos acompanhar nesse texto que é tão desafiador, para que possamos compreender, encontrar aquela palavra que nos esclarece, a palavra que também nos consola, pois Emmanuel sempre nos traz muito consolo. Rogamos a todos, encarnados e desencarnados que hoje estão presentes, e aqueles que também não estão presentes, que possam receber essa vibração de carinho, de amor que estamos oferecendo. Que os bons espíritos nos acompanhem nesse estudo e que possamos, com muita harmonia,
estudar juntos e, assim, nos evoluirmos com todo esse conhecimento, colocando no nosso dia a dia em prática com o nosso próximo. Que assim seja. Gratidão. Gratidão. Que assim seja. Então, a gente hoje vai trabalhar o capítulo 73 do livro Justiça Divina. Está chegando aos pouquinhos, estamos chegando no final desse livro. Esse capítulo se chama Experiência Religiosa e ele é baseado na reunião pública de 13 de novembro de 61, da primeira parte, capítulo 1, item 4 do livro Céu e Inferno. Deploramos as calamidades de que o materialismo se faz a nascente e insistimos pelo retorno à fé religiosa, para que a responsabilidade seja colocada no lugar que lhe é próprio. Apontamos a excelência da virtude, traçamos roteiros à vida heróica, articulamos cruzadas de rearmamento moral e encarecemos a redenção dos costumes. É forçoso reconhecer, no entanto, a inevitabilidade da ação para definir a função. Contraditório aconselhar uma estrada e seguir noutra. Toda escola é centro indutivo. Formam-se engenheiros nas disciplinas em que outros engenheiros se tornam instrutores. Fazem-se mecânicos no trabalho em que outros mecânicos se fizeram exímios. O invento pede uso, a teoria espera a demonstração. Assim também na experiência religiosa. Imaginemos se o Cristo, a pretexto de angariar contribuições para as boas obras, houvesse disputado a nomeação de Mateus para exercer as atribuições de chefe do erário no palácio de Antipas. Se, para garantir o prestígio do evangelho, passasse a frequentar os corredores do pretório com o intuito de atrair as atenções de Pilatos. E se, para favorecer a causa da Boa Nova, resolvesse adular os familiares de Anás, oferecendo-lhes passes magnéticos para curar-lhes as enxaquecas, ou se, para preservar-se na grande crise, tivesse provocado um entendimento com essa ou aquela autoridade do Sinédrio, acomodando-se ao mercado das influências políticas juntos do povo. Ao invés disso, vemo-lo a cada passo coerente consigo mesmo, amparando os homens sem os escravizar às ilusões, prestando serviço aos homens em nome de Deus, sem conluiar-se com os homens em desserviço a Deus, esclarecendo sem impor, ajudando sem exigir, promovendo o bem de todos sem cogitar do bem de si mesmo. Indubitavelmente, todos nós lamentamos a incredulidade que lavra na terra, ressecando corações e ensobrando inteligências. Urge, porém, compreender que, para abolir a tirania da negação que te entenebrece o espírito humano, será necessário viver de acordo com a fé que ensinamos, a fim de que o mundo encontre em nós, primeiramente, o trabalho e a compreensão, a fraternidade e a concordância que aspiramos a encontrar dentro dele. E aí eu vou dar uma lidinha no pedaço, deixa eu pegar ele aqui, o item 4, que é do capítulo 1, que fala o porvir e o nada. E esse item 4, ele diz: é nestas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Todos somos livres na escola das nossas crenças. Podemos crer em alguma coisa ou em nada crer. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espiritismo das massas, da juventude principalmente, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber e no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade germes de perturbação e dissolução, incorrendo em grande responsabilidade. Aqui... o texto aqui, né, a gente fala o Emmanuel começa falando sobre a fé, né, o materialismo, e depois ele termina trazendo esse ponto aqui do céu e inferno, né, que vem falar que todos somos livres nas escolhas da crença. Então, assim,
É em momentos assim que a dúvida e a descrença se espalha com facilidade, principalmente agora que nós estamos vivendo, ou na época também de Kardec, também estava, né, o positivismo era muito predominante aqui na Europa. Então, principalmente quando pessoas influentes, né, porque na época existiam muitas pessoas influentes que elas se afastaram da religião, porque as pessoas relacionam Deus e Jesus com a religião. Então, as pessoas se afastaram. Então, essas pessoas influentes ou com grande formação intelectual, torna-se ainda mais importante refletir sobre esse impacto que elas têm na sociedade, das suas ideias, né? Então, o espiritismo surge exatamente nessa época, né? Que o positivismo estava sendo muito predominante, muitos intelectuais, né? Era na área da música, na área da pintura, da literatura, da ciência, que esses intelectuais estavam contestando, né? Contestando Deus, contestando os ensinamentos de Jesus, contestando a igreja, né? Por tantos desvios que aconteceram na igreja, pelas pessoas, né, relacionadas com a igreja. Então, agora, o espiritismo surge neste momento, né? E nesse contexto, ele surge como uma proposta que não se limita a discutir a fé, apenas no campus das ideias, né? Da filosofia, mas que busca apresentar elementos mais concretos, né? Como Allan Kardec trouxe, né, sobre a continuidade da vida, né, a existência da alma, a reencarnação. Então, o Espiritismo veio trazer mais respostas mais racionais para aqueles que estavam desacreditados. Então, aí no final, né, aqui no texto, ele fala: cada pessoa é livre para acreditar ou não em algo, né, e essa liberdade deve ser respeitada, sim. Mas, no entanto, a responsabilidade de quem influencia outras pessoas, especialmente os jovens, né, quando defende a negação de qualquer vida depois da morte espiritual, de Deus, da existência de Deus, tal. Então, isso porque essas ideias, né, quando difundidas sem nenhum estudo profundo, uma reflexão profunda, né, ela pode sim enfraquecer valores muito importantes para a evolução espiritual da humanidade, e pode gerar muita confusão espiritual na sociedade. Então, nós temos que encontrar o equilíbrio. Então, a liberdade de pensamento, ela deve caminhar junto com a responsabilidade sobre aquilo que se ensina e que se divulga, se propaga, né? Já que as crenças e ideias têm um impacto muito grande nos valores das pessoas, né, que estão aqui da humanidade, e assim para a gente construir um mundo, né, um mundo melhor. Então eu convido o Joel para dar continuidade a esse estudo. Gente, que reflexões maravilhosas, viu, Hilda? Nossa, você realmente foi nesse nos pontos principais do texto, e você trouxe um ponto bastante crítico, eu acho, assim, para a humanidade, que é essa coisa da religião também como instituição, né? Eu acho que a partir do momento em que a religião, ou pelo menos as ideias desse religare, né, que Jesus trouxe, elas começaram a se misturar com política, né? E essa coisa mais institucionalizada, aí foi quando a religião perdeu um pouco a sua cara inicial que Jesus trouxe, né? Então, a igreja se formou, né, enquanto instituição, a igreja com I maiúsculo, a igreja católica, e aí a gente viu um desenvolver, né, e também algumas ideias serem desconstruídas e algumas outras trazidas, né? Por exemplo, a ideia de reencarnação que havia na igreja católica, só que depois ela foi extinguida, né? Assim, acho que não vou entrar em detalhes por isso, mas também foi por conta da própria nobreza, né? A esposa de um rei falou assim: nossa, mas quer dizer que eu vou ter que reencarnar e eu posso reencarnar também pobre? Ou então, se eu usar e não aplicar a riqueza de forma adequada, então quer dizer que eu vou nascer na miséria? Então, assim, por várias outras questões, né, não só essas,
ela achou que não faria muito sentido isso, tiraria um pouco a realeza, né, dela e do esposo, claro, que era o rei. Então, a gente foi, né, tendo cada vez menos essa componente da reencarnação na Igreja Católica. E várias outras questões, por exemplo, a imagem de Maria Madalena, que foi um espírito evoluidíssimo que encarnou junto com Jesus, né, também teve a sua imagem deturpada por interpretação de um determinado papa, né? Ele leu assim, nossa, mas eu acho que essa mulher aqui, não sei não, viu? E aí deixou essa interpretação do ar de que ela, né, teria sido, né, como eles falam, né, mulher de vida fácil. Bem, então a gente vê que realmente a história da humanidade ela foi construída dessa forma, né, em cima de religiões, né, ou inicialmente uma grande religião, que é a religião cristã, especificamente a Igreja Católica, mas dados os interesses políticos e tudo mais, econômicos, obviamente, né, ela foi tomando rumos que favorecessem aqueles que dominam, né. Então, chegou um determinado momento em que a gente teve as cruzadas, o que era uma loucura, né? Tipo assim, fazer guerra em nome de Deus, né? Então, cruzar a Europa inteira, foram várias cruzadas da França, né? Que saíram da França especificamente. Muitas, na verdade, né? Cruzadas dos mendigos, das crianças, até criança fazia cruzada. E aí, para o quê? Né? Para livrar, né, a terra, né, de influência de outros irmãos de outras religiões. Então, assim, foi totalmente deturpado o que Jesus falou né, séculos atrás. E aí, assim, já a literatura espírita nos traz, né, que Jesus ele voltaria para cá de novo, né, assim, meio que fora do planejado, porque ele viu que a galera estava fazendo coisa que não tinha nada a ver com o que ele tinha falado. Tipo assim, gente, eu fui lá, vivi 33 anos, morri na cruz e a galera não entendeu. Como assim, né? Ai, gente, eu não lembro bem dessa fofoca direito como é que foi, não. Mas, assim, aí eu não sei se foi Pedro ou João que falou assim, não, pode deixar, eu desço lá, eu desço, fica de boa. Fica de boa aí. Aí foi quando a gente teve São Francisco, né? São Francisco de Assis, maravilhoso. Então, assim, isso mostra pra gente que, de fato, tomou um rumo totalmente fora do que Jesus inicialmente tinha falado, né? Assim, do que ele realmente trouxe, a mensagem que ele tinha trazido. E aí, quando a gente olha para a Boa Nova, né, que o Espiritismo nos traz, e aí a sua fala me fez lembrar a fala de Haroldo Dutra, né? Ele, assim, muito estudioso, né, muito conhecedor da doutrina espírita e também de outras áreas do conhecimento. Ele trouxe um ponto que eu nunca tinha, assim, refletido sobre, que o espiritismo talvez não tenha vindo para ser uma religião propriamente, né? Até porque religião aqui na Terra, né, atualmente, né, século XXI até então, é entendido como instituição, né? É um grupo, é uma coisa, né? E de acordo com a interpretação dele, é como se Allan Kardec, ou pelo menos os espíritos, quiseram trazer um esclarecimento para aquela época. Tipo assim, olha, gente, né, como você falou, né? Tava essa onda do positivismo, então muitos movimentos em prol desse crescimento da humanidade, desse desenvolvimento da humanidade. E aí é como se os espíritos tivessem pensado assim, ok, vamos, né, colocar os pingos nos is, explicar direito aqui como é que são as coisas. E aí meio que, né, surgiu o Livro dos Espíritos e mais para frente o Espiritismo, né? Tendo sido sido esse o intuito ou não, né, enfim, independentemente, a espiritualidade é perfeita, então ela sabe muito bem o que ela está fazendo, obviamente, mas é um grande presente que nós tenhamos hoje o Espiritismo, a gente consiga olhar com muito mais profundidade, né? E mais uma vez, quando a gente fala da igreja, a gente não fala da religião, a gente está falando da instituição, porque uma coisa é o prédio, Igreja Católica, a outra coisa é a religião, que é lindíssima, né? Lindíssima. E aí, só com essa coisa da religião, né? Assim, a gente vê que quando a gente para olhar as religiões que a gente tem hoje, né? As grandes religiões, ou pelo menos até no Brasil, por exemplo, as religiões, né, católica, evangélica, candomblé, umbanda, o próprio espiritismo, até o daime, né, as religiões que usam a ayahuasca né, como base dos seus rituais, enfim, a gente vê que no fundo tudo é a mesma coisa, tudo é a busca do amor, é a busca de se melhorar, é a busca, então todo mundo fala a mesma língua, todo mundo fala a mesma língua. A questão é que a gente aqui adora colocar em caixinhas. E a gente adora essa coisa da tribalização. Então,
eu sou da tribo tal, então eu sou do espiritismo, você, não, eu sou da Umbanda, não, você é do evangélico, você é evangélico, né? Então tem essa fragmentação que, em vez de, né, vai totalmente contra a ideia da irmandade, né? A humanidade enquanto irmandade, né? E aí a gente vê essa fragmentação, enquanto que no plano espiritual não tem nada disso. O plano espiritual é o plano espiritual. A espiritualidade é uma só. Não tem assim, aqui são só os espíritos da Umbanda. Não, aqui são só os espíritos do Candomblé. Aqui é só a galera da Igreja Evangélica. Não existe isso, né? Lá em cima, eu vou até falar aqui, que é como se fosse Maria, junto com Oxóssi, junto com Buda, junto com todo mundo. Junto com espíritos de outras galáxias também, irmãos de outras, né, civilizações que a gente não conhece, né? Então, assim, tá todo mundo trabalhando em prol do bem. E a gente aqui colocando em caixinhas. Ah, não, porque eu sou. Ah, não, porque. Ah, desculpa, não posso. Então, assim, não faz sentido, né? É sempre lembrar que nós aqui, enquanto humanos, temos a limitação do cérebro, várias limitações, e tem essa camada social, né, enrijecida ainda, né? E aí, a minha visão da religião, justamente, acho que o espiritismo traz isso também, né? As religiões, elas são meio que como uma sintonia. Você sabe a rádio, né? Você tem ali várias frequências, né? Aqui no YouTube você tem vários canais, vários diferentes canais, diferentes vídeos, diferentes, né, objetivos, né? Então, se você quer dançar, você coloca um vídeo aqui no YouTube para você dançar. Se você quer ter uma sofrência, né? Assim, acho que no Brasil, o sertanejo universitário agora coloca também. Se você quiser ouvir uma palestra espírita, tem aqui também. Se você quiser ouvir a gente, coloca aqui também, né? Então, na Estação da Luz. Então, assim, nós temos várias sintonias. E aí, eu vejo como as religiões sendo cada uma sintonia, uma frequenciazinha, né? Você coloca ali, você sintoniza daquela frequência, né? Você vai para um lado, tem outra frequência. Mas todas elas trazem alguma mensagem. E essa mensagem é a mensagem do amor. Então, não importa qual seja, cada uma ali é diferente, mas ela traz no fundo a mesma coisa. Então, é como se fosse roupa. Eu gosto mais dessa roupa, então eu vou usar essa roupa com uma certa frequência. Mais ou menos assim a forma como eu vejo as religiões. E, de certa forma, o Espiritismo também nos traz um pouco disso. Porque a gente, Allan Kardec trouxe a definição de espírita, né? Que é bastante interessante também, porque eu não sei se foi ele que recomendou, foi alguém depois, mas assim, que não é recomendável necessariamente dizer-se, né, que se é espírita. Porque ser espírita é muito difícil, né? O que é ser espírita? É você colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, realmente hoje foi um dia de puro amor, um dia perfeito, e eu não cometi, né, nenhum deslize, minha consciência tá, né? Claro que a gente tem dias maravilhosos assim também, mas o fio condutor do espiritismo é ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E no fundo de tudo, no fundo, a nossa reforma íntima, né? É isso que o espiritismo traz de inovador e que é a base de tudo. Então, se eu não pratico a caridade, que é também, né, fora da caridade não há salvação, e também não procuro ser uma pessoa melhor, então essa pessoa não é espírita, né? Então, por isso que é muito difícil ser espírita. Ser católico também é muito difícil, gente. Ser católico, ser umbandista, ser daimista, ser, né, candomblessista, é tudo muito difícil, né? Porque a gente realmente tem que se esforçar, né? O espiritismo, ele traz um pouco isso à tona, ele deixa mais na cara que a gente está aqui para se melhorar e para também, se possível, fazer o outro se melhorar, né? Ajudar o outro também nessa caminhada. Então, as religiões, elas são essa sintonia. Então, cá estamos nós, na nossa sintonia do espiritismo, né? E tá tudo bem, não tem, né? Cada um tá na sua. Mas a questão é, será que a gente realmente está seguindo o que as nossas religiões falam, né? Então, até aproveitando aqui, a gente está na Alemanha, né, na Europa, também tem o islamismo mais forte, também uma religião muito bonita. Então, será mesmo que a gente está praticando o que a nossa própria religião diz, né? Será que a gente sintonizou e está ali fazendo acontecer mesmo o que a gente lê nos livros, ou sei lá, para religiões de transmissão oral também, né? Porque o texto ele traz um pouco disso. É a fé saindo do papel, a fé sendo vivida. Então a pergunta é, será que a gente está vivendo a nossa fé? É isso. Seu microfone está desligado. Nossa, caprichou, hein? Ai, obrigada. Inspiração sua. Nossa, eu fiz algumas anotações aqui, você colocou pontos assim muito importantes, você começou desde lá de Jesus até aqui a nossa atualidade. Muito bom. Vamos ver o que a Andréia tem aqui para falar para a gente.
Que ela Eu está acho que, aqui na esperando, verdade, né? Só a gente falar. não, tranquilo. Eu estou cansada, gente, desculpa. Na verdade, vocês já trouxeram uma boa parte do texto, quer dizer, essa que a gente chamaria de background, né? Essa parte da onde vem essa sensibilização do Emmanuel em dizer, né? Para a gente não lamentarmos esse materialismo no qual nós vivemos, né, no nosso dia a dia, que aos poucos está ficando novamente mais forte do que a própria fé, né, a própria crença em algo de bom nesse país, quer dizer, nesse mundo. A gente teve, como você disse, Hilda, o positivismo, e hoje em dia a gente vive realmente o materialismo em todos os aspectos. E aí, esse retorno da fé como da virtude de acreditar em algo, né? O exemplo que o Joel deu dentro de, independente de em que religião cada um acredita, se é um Deus ou se é no universo, na energia da natureza, mas que as pessoas possam realmente se reencontrarem, se apoiando em algo que façam as agirem de uma forma melhor, de pensarem de uma forma melhor. E esse texto é bem complicado, porque você lê a primeira vez, é muita informação, e aí você tem que ler uma segunda, uma terceira vez para você realmente se tocar nos pontos. Mas dentro da parte, principalmente o início, né, que ele faz meio que um diagnóstico de como a gente está vivendo esse mundo e essa necessidade da fé novamente, ele traz a informação, né, a inevitabilidade da ação para definir a função, né, ou seja, você só é algo se você age como tal. Quer dizer, eu só posso dizer que eu sou espírita no momento que eu ajo como espírita, né? Eu só posso dizer que eu sou católica no momento que realmente eu me baseio nas questões que o catolicismo traz. Ou seja, a gente vive, às vezes, numa fase que eu diria assim, fake, né? A gente diz que mas na verdade as nossas ações se conduzem numa direção totalmente diferente. E aí ele vem na questão da coerência, né? Quando ele fala do princípio assim, de exemplo e de indução, né? Que ele diz, contraditório é aconselhar uma estrada e seguir noutra. Ou seja, não adianta uma pessoa estar aqui dizendo, vamos fazer, vamos realizar, mas essa pessoa mesma faz uma coisa totalmente diferente daquilo que ela prega, né? E ele dá um exemplo muito grande, muito assim, muito claro, que ele diz, um mecânico só vai aprender a ser mecânico, não é só lendo as questões materiais, ou seja, só pegando a teoria, mas trabalhando com o mecânico que vai ensinar ele na prática como ele exerce o trabalho dele, né? E a mesma coisa acontece dentro da religiosidade. Não adianta a gente consumir livros e mais livros, vídeos, ir a palestras, se a gente não consegue colocar no nosso dia a dia a prática de tudo isso que a gente aprende. E aí ele traz um outro ponto muito interessante, que ele diz, né, o invento pede uso, a teoria espera a demonstração. Quer dizer, a gente poderia dizer aqui que a teoria é o espiritismo, né? E o evangelho é a demonstração, ou seja, realmente a gente exercitar os ensinamentos que Jesus trouxe para a gente através dos exemplos dele, de que aquilo que a gente lê, a gente realmente tem condições de utilizar no nosso dia a dia, de exercitar realmente no nosso dia a dia. E aí ele vem numa parte muito provocativa, eu confesso que na hora que eu li a primeira vez, eu falei, gente, que loucura, né? Quando ele diz assim, se Jesus se aliasse ao poder, né? Que ele diz, né? Se ele tivesse tentado cargos políticos, como Mateus, bajulado como Pilatos, né? Por prestígio, oferecido passes magnéticos, né? Para a elite. Gente, primeiro que é uma coisa extremamente surreal, só em pensar Jesus entrando num nível desse, né? Mas, na verdade, o que ele quis foi exatamente exercitar esse ponto que eu falei agora, o da gente falar e agir de acordo com o que a gente fala. Quer dizer, ele foi extremamente fiel a ele, a fé que ele tinha, a sua credibilidade com relação a Deus, a existência da possibilidade de se viver realmente no amor em todos os sentidos. Ele não se deixou levar por nenhum caminho de lobby, politicamente falando, ele não se deixou levar por favoritismo, ele não se deixou levar por facilidade, muito pelo contrário. Ele agiu da forma que ele falava. Ele ajudava sempre a exigir
que as pessoas fizessem algo em contra. Ele ensinava sem exigir que as pessoas o ouvissem, né? Ele doava tudo aquilo que ele tinha para doar, esperando somente que nós tivéssemos as condições necessárias para entender aquilo que ele fazia. E mesmo ele sabendo que a gente não tinha a menor condições de entender, porque nem mesmo os 12 apóstolos que passaram esses 3 anos intensivamente com eles, vivendo essa presença 24 horas do dia de perfeição na Terra, e não tiveram a capacidade também de compreendê-lo profundamente ao ponto dele ter sido entregue, né, por uma falsa, como é que se diz assim, por uma falsa realização ideológica do que seria um reino do amor, um reino rico, como ele ensinava, que o Judas acaba tomando. Ele mesmo assim, sabendo que a gente não entendia aquilo que ele falava, ele em momento algum perdeu a sua paciência, perdeu a sua energia de querer tentar fazer o melhor que ele podia fazer para que nós pudéssemos compreender o que ele queria nos ensinar. Então, aí fica, sem dúvida, o espelho, ou, digamos assim, a base realmente para a gente poder entender. E um ponto muito legal que ele traz é que, sem dúvida, a gente tem que aprender a amparar sem escravizar. A gente tem que aprender a promover o bem sem deixar de foco que a gente tem que viver esse bem também que a gente exige das outras pessoas, que a gente tem que ajudar sem exigir que as pessoas ajudem também. Assim como a gente tem que esclarecer sem exigir ou sem impor que as pessoas entendam aquilo que a gente faz, porque ele fez e teve a paciência, então a gente tem que ter a paciência também, né? E aí, para fechar, que ele diz, né, que, digamos assim, a solução para todo esse materialismo, né, ao qual a gente convive agora, seria combater a incredulidade do mundo, mas não no sentido de fazer de discussões teológicas, né, ou pregações inflamadas, como a gente vê, né, determinados líderes religiosos que se utilizam de toda uma, como é que eu poderia dizer, de toda uma encenação, né, seja de que for, na parte de falar, na parte de agir, né? Como se isso fosse realmente fazer com que as pessoas, ou melhor dizendo, fosse trazê-las mais próximas aos seus deuses ou aqueles líderes espirituais os quais eles acreditam, e que, na verdade, são de uma forma, digamos assim, como eu já disse, né, fake, uma coisa copiada, uma coisa exigida, uma coisa exagerada, mas que não é, na verdade, vivida dentro de seus corações. Então, ele diz que é muito importante, eu diria que é muito importante a gente viver de acordo com a fé que nós ensinamos. Ou seja, se a gente quer que a gente dê amor, como vocês mesmos disseram, né, da gente ter a caridade, né, que são as bases dos ensinamentos do Espiritismo, né, amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer, tentar trazer isso tudo dentro da nossa realidade, mas não somente falando, mas principalmente agindo. E se queremos, sem dúvidas, para um mundo com mais fraternidade, com mais compreensão, o mundo precisa, em primeiro lugar, encontrar essas virtudes dentro de nós, para que a gente possa exigir que o mundo tenha um dia essas virtudes também. Nossa, Andréia, olha, estão de parabéns, porque você começou... Não, Uau, olha, gente, você desmembrou o texto inteirinho de Emmanuel. Você começou com Dissecou o materialismo todo, e depois falou que a gente já tinha falado tudo, né? Então, assim você foi até o final. Então, quer dizer, você já explicou tudo, né? E o que eu queria trazer mais, você começou falando, né, do materialismo. Porque nessa época, uma época muito, né, que nós estamos vivendo guerras, que eu não imaginava que, né, em 2026 nós iríamos ter guerra. Porque Emmanuel fala, deploramos as calamidades de que o materialismo se faz a nascente, e ele insiste, ele fala, insistimos pelo retorno à fé religiosa. Então, ele defende que o retorno da fé, e você explicou muito bem, né, tal. Então, Emmanuel, ele não vem aqui se referir apenas a essa prática externa da religião. No estudo anterior aqui, nós estávamos falando sobre essa
prática externa, né? Então, bateu bem os dois temas. Então, ele vem falar aqui ao despertar da consciência nossa, né? Não essa fé irracional, que é acreditar em tudo, por isso que as pessoas se afastam, mas essa fé racional que o Espiritismo vem trazer. Enquanto, como o Joel falou, Espiritismo no momento, mas no futuro, né, na época que nós passamos para a regeneração, o planeta de regeneração, então não vai existir um Espiritismo, os princípios religiosos ou os princípios espirituais, esses serão que teremos em comum. Então, ele fala que essa fé aqui, olha, essa fé de forma sincera, lógico, não aquela de externo, ela ajuda o indivíduo a reconhecer os seus deveres. Então, a gente vai ter menos mal, né? Então, nós vamos assumir as nossas consequências, as nossas escolhas. Então, nós vamos agir com mais equilíbrio. Olha só, quanta coisa aí. Mas a gente vai chegar lá, né, gente? Muito bem, adorei, assim, olha... A Andréa quer falar alguma coisa, mas a gente achou, né? O texto é difícil, mas tem muita coisa aqui. Andréa, então eu passo para você. Não, eu não queria falar, não. Eu só falei, na hora que você falou que um dia a gente vai viver isso, eu só fiz os textos de cruzada, assim, se Deus se Deus quiser. Mas, sim, evolução, né? É uma lei, a lei do progresso. Com certeza. Então, agora, né, para finalizar, eu queria saber se o Joel quer trazer algumas considerações finais, e depois a Andréa, já passa para a Andréa. Hilda, eu acho que, como você falou, né? André esgotou vocês duas, né? Na verdade. Você também. Tinha alguma coisa para dizer. Mas, gente, eu acho que assim, a mensagem do texto, pelo menos aqui eu inferi, é justamente isso, né? É a vivência da fé. É a gente viver aquilo que a gente, né, busca na nossa religião, né? Eu acho que quando a gente se propõe, né, a seguir o que Cristo nos ensinou, de fato não é um trabalho simples, mas se a gente, né, se coloca nesse rótulo de cristãos, então a gente tem que buscar o máximo possível, aplicar o que ele ensinou, o que o Espiritismo nos traz também. Então, é aquela pergunta, né, o que a gente tem feito mesmo para praticar o que a gente, né, a nossa fé? Será que realmente está aplicando, né? Será que a gente está sendo aquele mecânico que só estuda nos livros e não tem carro nenhum para consertar, não tem nenhum motor para mexer? Então, é isso. E quando a gente for para a luta, né? Que a gente arregaçar as mangas e for para a luta, e quando eu digo luta, é qualquer momento fora daqui, né? Fora desse ambiente religioso. A gente entenda que a gente está em qualquer momento, qualquer horário, qualquer lugar, né? Qualquer lugar é momento, é um convite para praticar a nossa religião, a nossa fé. Então, que a gente consiga lembrar disso, onde quer que a gente esteja, quando quer que seja, é hora de aplicar a nossa fé. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, não basta, né, combater a incredulidade com discursos ou críticas, é necessário viver de acordo com a fé que se defende, né, como a nossa, no que acreditamos. Andréia, quer finalizar? Eu vou até um pouco além, porque eu acho que, na verdade, eu nem vejo a fé como realmente a base. Eu acho que o Emmanuel diz essa frase que ele diz, né? Inevitabilidade da ação para definir a função, né? Ou seja, você só é algo se você age como tal. Então, independente se eu acredito em algo, independente se eu tenho a fé, porque existem vários ateus que não têm fé, mas eles são pessoas que acreditam no bem, acreditam na moral. Então, para todos nós, que tenhamos ou que não tenhamos fé, que acreditamos ou não acreditamos em algo, mas acreditamos principalmente na honestidade, no respeito ao próximo, no amor ao próximo, no bem na sociedade, no bem àqueles que vivem conosco, no bem a conosco, né? Porque a gente não consegue fazer o bem para as pessoas se a gente não faz o bem para nós mesmos também, né? Então, vamos procurar agir da forma que a gente acredita que o mundo tem que ser. Se a gente acredita que o mundo tem que ser um mundo bom, então sejamos bons para que esse mundo um dia seja bom também. Porque, como eu disse no final, o mundo um dia só vai ser bom no momento que cada um de nós nos preocuparmos em realmente sermos bons também. Obrigada. Né? Então,
como eu tinha falado, é necessário viver de acordo com a fé que se defende. Quer dizer, a fé que se defende pode ser também uma fé que não a fé só em Deus, né? A É, não. fé na moral, né? Naquilo que pratica é uma fé, né? Com certeza. Mas mesmo assim, né, as pessoas que ainda são boas e não acreditam em Deus, né? Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, né? No mundo de reencarnação, ai, até esqueci o nome, né? Reabilitação, não, Regeneração. de Regeneração. regeneração, gente, não saía o nome, de regeneração, Deus vai estar em primeiro lugar, né? Então, Sim. é bom ouvir isso, Deus, o Pai, independente do nome que vamos dar, mas o Pai. Então é certeza. isso, né? Gente, obrigada, foi muito bom, né? Muito, muito bom. É bom estudar em conjunto, porque aquilo que às vezes naquilo que a gente teve dificuldades, aí o outro explica, a gente entende melhor, muito bom. Agradeço e acredito que muitas pessoas, especialmente os desencarnados, estão agradecendo, né? Então eu peço ao nosso querido Joel, que conseguiu entrar, e ficamos muito felizes por ele ter conseguido entrar, aprendemos Nick tá cara bastante. minha amiga, gente. Mas deu certo. Agradeço a ela. E então eu convido você para a nossa prece final. Vamos lá. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, nosso querido irmão, modelo e guia. Agradecer por mais esse dia de reflexão, de aprendizado, em que abrimos nosso coração para aprender um pouco mais do que tu, querido Jesus, nos ensinaste 2000 anos atrás. Nós agradecemos também aos nossos queridos mentores individuais, aos mentores do grupo, pelo acompanhamento desse trabalho. Pedimos também que essa luz que geramos aqui seja espalhada também para os nossos irmãos desencarnados, que o esclarecimento seja não somente nosso, mas também deles, que essa luz lhes toque o coração. Nós vibramos, querido Jesus, para que a fé na qual a humanidade acredite, na qual cada um acredite, seja colocada em prática, que tenhamos mais amor, que entendamos que somos todos uma irmandade, e que o amor seja a língua comum entre todos os povos. Vibramos por esse planeta, pelos países que estão em conflito, em guerra, pelos seus governantes. Vibramos, querido Jesus, por aqueles próximos a nós, para que eles também espalhem a onda do amor por onde quer que eles forem. E que nós consigamos também, querido Jesus, que consigamos ter forças para vencer a nós mesmos a cada dia, sermos cada vez mais capazes de aplicar a nossa fé em prática, todos os dias, sempre que necessário. Que a tua luz, querido Mestre, brilhe em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.